Viver é superar conflitos, seja no ambiente familiar, na escola, em comunidade. Para seguir em frente, o ser humano precisa estar disposto a enfrentar desavenças, o que nem sempre é fácil sem a ajuda de um mediador, uma pessoa capaz de atuar junto às partes em desacordo para que consigam se comunicar melhor, negociar e, se possível, chegar a um fim satisfatório para todos. O mediador tem que ser alguém imparcial, que de fora do ringue tenha naturalmente mais clareza e calma para ajudar a solucionar a questão. Parece fácil, não é? Mas nem tanto. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Conceito e Ação. A resolução de conflitos é o tema do nosso programa de hoje. E para falar sobre isso, eu converso aqui no estúdio com Kátia Rios, pedagoga e assistente de direção do NIAP, o Núcleo Interdisciplinar de Apoio a Unidades Escolares, e Olivia Furst, especialista em advocacia colaborativa. Olá, Olivia, Kátia, bem-vindas ao programa. Obrigada. Olivia, eu queria começar perguntando sobre o conceito de conflito. O que exatamente se entende como conflito? O conflito é um rito de passagem de uma situação que deixou de ser funcional para uma outra mais funcional. Todo mundo vive conflito no seu dia a dia, como você colocou, seja dentro da sua família, seja no ambiente de trabalho, na escola, no condomínio, todo mundo. Na maior parte das vezes a gente lida diretamente com esses conflitos. Nas escolas também os conflitos aparecem bastante e às vezes até outras necessidades que nem sempre se identifica como conflito, né? Como é que o NIAP trabalha isso, Kátia? Nós somos uma equipe, né, formamos uma equipe e que procuramos, junto com a escola, desenvolvermos projetos, ações que respondam aos interesses, às necessidades e, em determinados momentos, até chegar a conflitos como a Olivia aponta aqui. Mas, para a nossa equipe, conflito é algo extremamente importante porque é nele que se estabelece o processo de aprendizagem e avanço para determinadas questões da própria vida, da própria condição humana. Acho que desejo é conflito e o humano é isso. Olivia, na advocacia você exerce uma coisa chamada advocacia colaborativa, que é uma coisa razoavelmente nova. Fala um pouco sobre isso. Essa prática até foi reconhecida pelo Prêmio Novari e como uma prática que inova e que é de alta relevância para a nossa sociedade. Por quê? A gente estava falando sobre o conceito de conflito como um rito de passagem de uma situação para outra. A ideia que se tem é que o conflito não é em si negativo. O que vai detonar o potencial destrutivo de um conflito é a forma como a gente lida com ele. É como a gente gere esse momento de transição, de acomodação de diferenças. Então, a proposta da advocacia colaborativa é um olhar não adversarial para o conflito. Tá? A ideia é que as pessoas que estão vivendo em conflito não são necessariamente inimigas. Elas precisam apenas de um auxílio para viver esse momento de transição. Tem interesses diferentes. Exatamente. Naquele momento, talvez até em outros momentos tenham os mesmos interesses. E o advogado, tradicionalmente, tem um olhar muito beligerante, adversarial das situações de conflito que se apresentam para ele. A proposta da advocacia colaborativa é eliminar esse elemento da adversarialidade, da briga, né, e tentar auxiliar em convergência, num trabalho em equipe, colaborativo, como auxiliar as pessoas que estão vivenciando um conflito. Então, advogados assinam um termo de não litigância, afastam a possibilidade de encaminhar aquela situação específica de conflito para a briga judicial, para o litígio judicial. Então, são advogados voltados especificamente para a negociação, para uma construção colaborativa. Aí, as duas partes têm que ter essa vontade de não ir à justiça, de resolver ali. Na maioria das vezes, as pessoas querem resolver os seus conflitos e não ajuizar, né, processos. Há uma diferença e quando alguém está vivendo uma situação, você pergunta, você quer ter o seu conflito resolvido ou você quer ter o seu problema ajuizado? E aí, com todos os custos que isso acarreta, financeiro, de tempo, emocional, ajuizado delegar para um significa terceiro, ir à justiça, perante ajuizar ao juiz, um processo litigioso e com todo o efeito colateral que a gente sabe que isso acarreta para as pessoas, para a sociedade. Eu queria voltar um pouquinho à escola agora, Kátia. Dentro da escola, quais são as maiores causas de conflito? Nós temos uma escola
onde todos passam por ela. Dificilmente você vai ter alguém que diga assim, não, eu não vou para a escola. Então, é um espaço onde você não tem escolha, você tem que ir. E você precisa ir todos os dias. Este fato já traz uma diferença de convivência extremamente importante, porque é um espaço onde você vai cultivar uma experiência, vai cultivar uma convivência com pessoas durante muito tempo. Então, aí é uma explosão de conflitos, né? E nesse sentido, a escola é um espaço onde você tem o conflito que existe, às vezes, na vizinhança, ele aparece na escola. O conflito que existe intrafamiliar aparece na escola. O conflito que existe dentro da sala de aula aparece no espaço extra-sala de aula. Então, os mais comuns, eu diria que são exatamente os que mais afetam a sociedade, que é os conflitos de violência, o conflito onde a palavra escapa, ela não é mais capaz de existir, e principalmente os conflitos que a família pode aportar para a escola, expressar para a escola. Eu não diria que a gente teria um especial, eu diria que nós teríamos uma diversidade imensa. Eu acho que todos, se você puder eleger vai ficar faltando um outro muito importante. Eu quero mostrar agora para vocês um trechinho de um filme chamado Escritores da Liberdade, uma produção norte-americana de 2007, baseada em fatos reais. Vamos dar uma olhada? O infeliz não entende que as escolhas são como as cidades. E a cidade é como uma prisão. Ceia de Homero. A história se passa numa escola e mostra a relação de intolerância entre adolescentes de diferentes origens e etnias, criados no mesmo ambiente de tensão social. Uma professora de literatura assume o desafio de, por meio de suas aulas, levar os alunos a descobrirem o poder da tolerância e, assim, recuperarem suas vidas desfeitas. Jamal, devolve a mochila dela. Mas eu não fiz nada. Tudo bem. Nós vamos fazer um jogo. Vai ser divertido, eu prometo. Vocês podem ficar nas carteiras fazendo os exercícios ou podem participar do jogo. De qualquer jeito, tem que esperar o sinal tocar. Esta aqui é a nossa linha do jogo. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se a pergunta tiver a ver com vocês, vocês pisam na linha. E depois se afastam para a próxima pergunta. Fácil, não é? A primeira pergunta. Quantos de vocês têm o CD novo do Snoop Dogg? Tudo bem, podem voltar. Próxima pergunta. Quantos de vocês viram Boys in the Hood? Tá bom. Próxima pergunta. Quantos de vocês moram nos conjuntos? Quantos de vocês conhecem alguém, um amigo ou parente que esteve ou está no reformatório ou preso? Quantos de vocês estiveram no reformatório ou na cadeia por algum tempo? Campo de refugiados conta? Você decide. Quantos de vocês sabem onde arrumar drogas? Fala sério, né? Quantos de vocês conhecem alguém numa gangue? Quantos de vocês estão numa gangue? Tá legal. Foi uma pergunta idiota, não foi? Estar afiliado a gangues é proibido na escola. Me desculpem pela pergunta, eu viajei. Tudo bem.
Interessante esse trechinho, porque ela começa a mostrar as semelhanças mais do que as diferenças, né? O professor é um mediador por excelência na escola, não é? É importante a gente destacar a forma com que ela lida com as perguntas, que esse é um aspecto importante para a mediação. É que perguntas você realiza, como você estabelece o nível de confiança para as partes, porque as partes elas vão precisar confiar em você e confiar nas perguntas que você está realizando, porque são essas perguntas que vão fazer com que a palavra, o diálogo, a comunicação se estabeleça. E ela é um exemplo. Ela, inclusive, a última pergunta que ela faz, ela procura, inclusive, deixar essa confiança bastante marcada. Porque ela diz, olha, desculpem, eu fiz uma pergunta indevida. Então, ela respeita as partes por isso. Talvez aí é que esteja o grande mérito da mediação. É a gente ter a consciência de que são as perguntas o espaço mais delicado e mais especial para o processo de mediação. E aí é o professor, quando você pergunta ao professor, nesse momento a professora está num espaço coletivo. Existe um espaço coletivo, né, onde as perguntas vão se dar, e existe uma mediação que é par a par. É ele, professor, com o seu aluno em relação a um determinado conhecimento, é ele, professor, com o seu aluno em relação a uma determinada situação, é ele com uma situação onde há um problema e ele vai precisar negociar situações ou aspectos para que aquela criança ou aquele jovem, e aí é importante, quando a gente está falando de professor, a gente está falando muito mais de jovens, adolescentes e, claro, de adultos também, mas com adulto há um approach diferente, que não existe com a criança. Nesse período da juventude há uma diferença. É mais complicado. E isso é importante a gente destacar, porque com o adulto você já tem um espaço de palavra estabelecido. E com a criança, não. Com a criança e com o jovem, ele vai precisar muito mais desse espaço de confiança ser estabelecido, dessa relação de modelo, né, ser estabelecido, porque a criança entra no mundo já num conflito. Ela não sabe o que significa esse mundo. Ela não sabe e onde esse está, adulto, exatamente. E é esse adulto que vai podendo expressar para a criança o que é esse mundo e as coisas que esse mundo tem. Tem. Olivia, você também sente essa questão da pergunta como sendo a parte mais importante na sua... Sem dúvida, sem dúvida. O mediador, ele trabalha com perguntas, né? A ajuda dele está nessa facilitação. As próprias partes, as próprias pessoas é que são autoras do ajuste, da saída. O mediador, ele é tão somente um facilitador da comunicação. O que eu achei interessante no filme, né, complementando na mesma linha da Kátia, é que no início ela deixa os alunos à vontade para quem quiser participar e quem não quer participar. Quem não quiser pode ficar sentado assistindo. E esse é um pressuposto da mediação, a voluntariedade, querer, o desejo de estar participando daquele processo, de diálogo. Então, achei muito interessante isso também, porque ela deixa os alunos à vontade. E como ela coloca as perguntas de maneira respeitosa e construtiva, eles todos, né, a grande maioria... Acabam entrando exatamente. Acho que todos, né? Todos acabam entrando no... Bom, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora. A gente continua a falar sobre conflitos e mediação no próximo bloco. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação, falando sobre novas práticas na resoluções de conflitos, com a participação de Kátia Rios e Olivia Furst. Agora a gente vai assistir um trechinho de um outro filme, chamado O Homem ao Lado, uma produção argentina de 2009. Vamos lá? Der Botschaft kümmert sich drum, oder? Nein, ich fliege... O filme retrata o conflito dos vizinhos Leonardo e Victor. O motivo é a construção de uma janela no apartamento de Victor, que deixa totalmente devassável a casa de Leonardo. Ele sente sua privacidade sendo invadida e alega que a janela não pode ser construída. Ei! Eu! Olha!
¿Está el dueño? Ah, ¿qué tal? Escúcheme, no puede hacer este agujero. Yo lo hablé hoy con sus albañiles. ¿No ves que da directamente a mi casa? Además es ilegal, está prohibido. Vamos por parte. Buenas tardes, yo soy Víctor. ¿Con quién tengo el gusto? Leonardo, vivo acá. Ah, Leonardo, vos sois que te iba a avisar ayer y no pude pasar. Ah. Nada, el tema es que no tengo luz de este lado y todo el sol viene de allá y necesito atrapar unos rayitos de sol. Nada, por eso estoy haciendo esta reforma, pero ya que estás acá te pido permiso. ¿Me das permiso? ¿Por qué no te venís acá si te explico bien? No, perdón, estoy laburando ahora, no te entiendo. No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Bueno, pero parece que al barrio no llegó la noticia. ¿Y estos edificios que están ahí? ¿Qué? Aquel y aquel otro. No, pero eso no tiene nada que ver. Lo suyo es ilegal. Está vulnerando mi intimidad, la de mi familia. Pero si te miran de toda esa ventana, digo, ¿qué te jode una más? Estoy tratando de atrapar unos rayitos de sol. Sí, perdón, repítame su nombre, por favor. Víctor. Y su apellido, por favor. Víctor Chubelo. Lola, anda con mamá a la cocina, por favor. A ver si nos entendemos, Víctor. ¿Viste cómo es cuando tenés una familia? A mi mujer no le gusta que la gente ande mirando la ropa colgada y eso. Y además está mi hija, ¿qué? Bueno, pero yo no soy ningún psicópata. Yo no me voy a poner a mirar qué es lo que están haciendo en tu casa, ni supongo que ustedes se pondrán a mirar qué es lo que estoy haciendo yo. Somos toda gente laburadora, gente de bien. Bom, e assim o filme vai até o final, mas que conseguem uma solução para esse conflito. Quem é que nunca passou já por uma questão com vizinhos, né? É uma das mais difíceis, Olivia? São questões, toda relação continuada no tempo, né? E os vizinhos continuam a conviver naquele ambiente. Então, é preciso encontrar uma solução de benefício mútuo que atenda a todos, uma solução com as quais ambos possam conviver, porque eles continuam convivendo, vão continuar se encontrando, vão continuar, né, lado a lado ali, dividindo o mesmo ambiente. E a gente transporta isso para as relações de trabalho, para o ambiente escolar, para a família. O que todas têm em comum, e que é onde a mediação encontra uma pertinência especial, são essas relações que se projetam no tempo. Então, vizinhos realmente conviver, coexistir num condomínio onde cada um tem as suas necessidades, cada um... Você não escolheu, né, aquela pessoa? Você não escolheu, né? aquela pessoa e tem que chegar a um entendimento, uma solução que atenda a todos, não é um desafio pequeno, né? Quando você quer solucionar, mediar um conflito, qual a primeira coisa que você tem que pensar, Olivia? Eu acho que a primeira coisa é pensar que o conflito precisa de ser gerido adequadamente, de ser abordado de maneira adequada, essa é uma questão muito importante, e visitar o lugar do outro sempre, né? Tentar calçar os sapatos do outro e ver aonde que o calo aperta. Ali um estava falando da privacidade da sua família, da preocupação que ele tem, é legítima. E o outro vizinho estava falando, mas eu preciso de um pouco de sol. Então, assim, tentar visitar o lugar do outro e entender que desafios o outro está vivenciando é importante para a gente conhecer e chegar numa solução que seja viável para todo mundo. Acho que eu diria que esse é a primeira dica. Isso é possível na sala de aula? Já é mais complicado um pouco, né? A questão da neutralidade talvez seja esse o maior desafio do professor, porque é difícil você encontrar no espaço da relação de ensino com o aluno um nível de neutralidade, porque ele tem uma intenção. Ele está envolvido, né? Ele está envolvido e ele tem uma intenção, ele tem um objetivo, ele tem um compromisso. Então, abrir mão desse compromisso de ensinar ou de oferecer um espaço de conhecimento, de construir conhecimento com o aluno, com o adulto, com o jovem, isso é difícil, porque isso já dá um determinado lugar, um determinado compromisso, que é, por exemplo, na escola, a condição de você estar discutindo com uma família, conversando com uma família. Como é que você se coloca no lugar da família quando você é professor e é a autoridade sobre uma determinada questão?
Então, fazer isso para o professor Porque é pensar... na escola o conflito não é só dentro de casa, tem muitos conflitos com as famílias. Ele tem N situações. Você tem com a família, você tem com o aluno, você tem com outro colega, né? Só queria colocar que, assim, quando eu sugeri essa coisa de visitar o lugar do outro, quando a gente está vivendo um conflito, não o papel do mediador visitar o lugar do outro, mas quando, né, cada outra um de parte, nós está né? vivendo e tentar visitar o lugar do outro para entender. Exato, mas na condição de professor, ele é parte desse... É isso que eu quero dizer, assim, Ele tá lá no o dia fundo, inteiro, né? essa mediação, ele é mediador porque ele tem uma autoridade instituída, mas ele precisa também perceber que ele é parte desse conflito, ele precisa ter um cuidado com essa condição, porque senão ele não consegue fazer as melhores perguntas, pensar numa determinada situação onde ele pode oferecer uma orientação, porque tem, no espaço do professor, tem a questão da orientação. Claro, né? Porque existe uma diferença entre a neutralidade e a imparcialidade. Neutro, nem o mediador, nem as partes. A gente está ali em relação com as pessoas. Mas a gente busca, esse é um exercício que o mediador deve fazer, a imparcialidade, que é a questão, enfim, que inova a advocacia colaborativa, que é tirar desse polo de eu estou de um lado, eu estou do outro. A gente pensa no todo, né, no conjunto das relações. Sim. Então, buscar uma imparcialidade, o caminho da imparcialidade é o papel do mediador. Olívia, agora a gente está falando muito em mediação e a advocacia colaborativa, ou justiça colaborativa, não é exatamente a mesma coisa, né? Não. Em termos legais, em termos da São justiça. técnicas diferentes. Na mediação, você tem a figura do mediador, que é esse facilitador da comunicação, que é imparcial, que não pode ter uma relação prévia com as partes, e ele facilita, através de perguntas, o diálogo entre aquelas pessoas, tá? Mas as próprias... Que não necessariamente tem advogados. Não necessariamente tem advogados. A gente pode estar ali, o mediador como é que se encontra vai o mediador? triangular. Olha, hoje existe a lei de mediação, né? Então, existe a mediação privada, mediadores nos seus escritórios e consultórios estão oferecendo mediação. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro oferece um serviço de mediação gratuito, então, para as pessoas que estão vivenciando um problema, podem procurar o Tribunal de Justiça, a OAB do Rio, algumas universidades têm centros de mediação, tá? Então, como uma fase preventiva, antes de instaurado o conflito ou o litígio, as pessoas, percebendo o desafio, podem buscar a mediação. Então, é importante diferenciar que a mediação é o papel, como eu disse, desempenhado por um neutro que facilita o diálogo. Na prática colaborativa, você tem advogados, profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas de família, que atuam em conjunto, em equipe, para ajudar a família ou alguma comunidade a enfrentar um desafio. Tá? Então, eu gosto de dizer que a prática colaborativa reúne ferramentas da mediação com o exercício da advocacia. O advogado não é neutro nem imparcial, mas ele tem uma visão sistêmica, uma visão de conjunto. Tá? Então, ele tem uma postura mais ativa do que a do mediador. Ele pode opinar, ele pode orientar aquela família, mas num trabalho em equipe, né, em conjunto com outros Ele continua representando uma das partes, digamos assim, mas a ideia não é brigar. Exatamente, representando uma das partes, mas com a consciência de que essa parte, o seu cliente, está inserido num contexto que tem que continuar funcionando. Então, aquela ideia de eu vou ganhar tudo para o meu cliente, eu vou maximizar aqui os direitos do meu cliente, não funciona mais, porque a gente sabe dos efeitos colaterais de um processo desse olhar muito beligerante das relações. Especialmente quando a gente está falando de família, né? De divórcio, de família, de separação. Claro, porque essas pessoas têm que continuar a conviver. Elas têm que continuar exercendo uma coparentalidade funcional depois do divórcio. Como é que fica isso? Continuam, pais continuam se vendo e falando e cuidando das crianças. Como é que esses filhos voltam para a escola, aprendem uma porção de coisas e quando chegam em casa encontram os pais discutindo e brigando na justiça e boicotando a relação do outro? Olívia, Kátia, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi ótimo papo. E para nós, Cristina, para professores, o interessante, talvez esse seja um espaço de reflexão importante, que as práticas colaborativas elas sejam as
pressupostos, inclusive, de trabalho dentro da sala de aula e dentro do próprio contexto da escola, entre professores, entre alunos, de aluno para aluno, de aluno com professor. Prática colaborativa é um pressuposto formativo para qualquer espaço social. Perfeito. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá!